muita gente tem um negócio, vende alguma coisa e às vezes tem um produto muito bom, mas o que falta é aprender a fazer marketing. Eu acho que o que Perfeito. muda a vida de qualquer pessoa que quer ter um negócio é ele aprender a fazer marketing. Perfeito. Aprender mesmo, ir Hum. atrás, fazer curso, ler livro, conversar com pessoas que sabem e colocar, às vezes, não vou dizer mais, mas talvez tanta energia que ele coloca para criar um produto bom, colocar energia. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um EdusCast. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, Luiz Passari. Ele, na verdade, é o fundador do programa Japonês Online. Ele, na verdade, é uma escola de língua asiática, a maior escola de língua asiática do Brasil. Seja muito bem-vindo, Luiz. Agora eu queria que você se apresentasse para quem está em casa, conhecer quem é o Luiz. Obrigado, sou Luiz Passari, muita gente no mundo do marketing me chama somente de Passari. E, como dito, eu tenho uma escola de ensino de japonês pela internet, infoprodutos, né? Comecei muito cedo nesse mercado, comecei bem no começo. A primeira venda online que eu fiz de um produto de informação, vendendo alguma coisa, foi em 2010. Uau! Então, uma época que não existia esse mercado que existe hoje, não existiam as ferramentas que existem hoje, e que a ideia de fazer uma aula online era uma coisa disruptiva. Hoje é normal, né? Depois teve a pandemia, as próprias escolas começaram a dar aula online. Hoje é normal. Sim. Mas era uma época que era diferente. E até ter que explicar isso para alguém, nossa, mas é pela internet, né? Hoje é tão óbvio isso, mas eu comecei nessa época. Então, a minha primeira venda online também foi no nicho de japonês, mas foi em 2010. Legal. Eu tenho uma experiência assim, desde muito cedo eu crio sites, eu crio blogs, das coisas que eu gosto, das coisas que eu tenho interesse. Desde criancinha mesmo, eu já criava sites de fã de alguma coisa que eu gosto, de estilo musical que eu gostava, né? Então sempre tive essa veia de produtor de conteúdo na Legal. internet. Já vem então, desde de jovem aí, você já tá nessa pegada, sem saber o que ia vir no futuro, né, Luiz? Exatamente. E conta um pouquinho para quem tá em casa, porque a gente sabe que hoje, como você falou, hoje já tá tudo muito natural, né? Mas como começou de fato a sua vida com o marketing digital, que além de você ter a escola, né, o japonês online, você também tem muita experiência no marketing digital. Então você carrega aí um conhecimento, né, muito grande. Eu queria que você contasse para quem tá em casa como começou. Você começou, qual a sua profissão inicial e como você migrou para o marketing digital? Ó, tudo começou assim da seguinte forma. Em um momento da minha vida, eu estava trabalhando numa empresa na área de energia solar, de geração de energia por placas solares, numa época que isso também estava muito no começo, né? Eu entrei nessa empresa no começo fazendo estágio, e depois eu fiquei fixo nessa empresa, fiquei uns 3 anos trabalhando ali, e em paralelo eu dava aulas de japonês particular, e eu tinha minha Uhum. própria sala de aula também, onde eu tinha algumas turminhas ali. Legal. Por que que eu fazia isso? Porque foi um conhecimento que eu adquiri estudando, desde muito cedo, como hobby mesmo. Então, quando eu tinha 15 anos, 15 ou 16, não me lembro exatamente, comecei a Legal. estudar, tá? E aí eu dava aulas e eu trabalhava nessa empresa. Uhum. Em algum momento nessa empresa, o meu chefe na época, o fundador da empresa, ele chegou para mim e falou: olha, eu quero abrir aqui um departamento de cursos, porque é uma área nova, não existem profissionais técnicos nessa área, então eu queria começar a oferecer cursos Uhum. disso, e esses cursos seriam presenciais. E ele falou: eu gostaria que você encabeçasse esse departamento de cursos, né, Que fosse legal. atrás do que precisa, montar as primeiras turmas e tudo mais. E eu já tinha essa experiência dando aula presencial e comecei a ir atrás de montar curso de energia solar, Claro. né, para técnicos, para eletricistas, para engenheiros. Esse chefe também cantou a bola do: olha, existe a possibilidade de ter coisas online também. E aí a gente tá voltando lá para 2009, que não era tão natural. Uau. Mas ele falava: olha, eu acho que existe a possibilidade de fazer alguma coisa online.
E aí, até achei algumas agências ali na época, umas empresas que prometiam criar teu curso online, que já atendiam empresas que criavam cursos corporativos, né, para os Uhum. funcionários da própria empresa, ter o treinamento interno ali, elas apresentavam o projeto. Eu participava dessas reuniões e pensava, não tem nada muito complexo nisso, eu consigo fazer aqui. Aí eu cheguei para ele e fiz a seguinte proposta: olha, não vamos contratar essas agências não, deixa que eu dou um jeito de fazer aqui. A única coisa que eu te peço eu descobri um curso que tem lá nos Estados Unidos, no estado do Arizona, em Uhum. Phoenix, se não me engano, online também, e você me compra esse curso? Era caro na época, eram uns $500, né? Falei, ó, deixa eu fazer esse curso, que eu vou ver como que eles fazem, como que eles entregam e eu vou modelar. Perfeito. E aí, beleza, topou, comecei a desenvolver esse departamento de cursos, em paralelo aprendendo sobre cursos online. Em paralelo a isso, eu já fazia blogs também, dos assuntos que eu gostava, então eu já tinha certa experiência com criação digital. Uhum. E em paralelo a isso, aconteceu uma outra coisa, que eu descobri um livro que mudou minha vida, que é do Tim Ferriss, Trabalhe 4 horas por semana. E ele falava sobre você Incrível. otimizar o seu tempo e você desvincular os seus ganhos, a sua receita do número de horas trabalhadas, produzindo uma coisa uma vez, podendo vender várias vezes, né? Perfeito. Ele não falava especificamente de cursos, mas juntou tudo. Falou, olha, eu tenho um conhecimento de algo que eu já dou aula. Eu tô aprendendo a parte técnica nesse emprego que eu tenho aqui Junção perfeita. e esse livro desenvolveu o meu mindset. Comecei a fazer em paralelo o meu curso de japonês também, Que né? legal. E foi nessa época que você começou a desenvolver, e o mais legal, né? Você já atuava com blog, então você já sabia qual era o consumo dessa galera na internet, né? Sim. Porque, querendo ou não, aí até um pouquinho do que a gente começou a falar aqui antes, é sobre a promessa, a oferta, né? Porque se você não sabe também o que estão procurando, obviamente que você não vai saber, não vai conseguir vender. Mas eu queria também saber de você, Luiz, quando você fez esse lançamento, lançamento não, né? Esse conhecimento que você acabou adquirindo e trazendo para dentro da empresa naquele momento. Você estava montando uma equipe para falar exatamente treinar os colaboradores internos. Quando que você virou a chavinha de fato mesmo e falou, vou vender para fora, vou criar o meu negócio? Foi nesse mesmo momento ou não? Demorou um pouquinho? Foi assim, foi em paralelo as Tá, duas coisas. Eu tinha o meu trabalho depois do trabalho, que era construir o curso online de japonês. legal. E eu tinha o meu trabalho principal, que era criar as formações em energia solar. Então as duas coisas foram acontecendo em paralelo. Paralelo. Não existia a ideia de lançamento na época. Aham. A ideia é, vou ter um curso no dia tal, pensando do presencial, por exemplo, vou ter um curso no dia tal, tá aqui a página que explica sobre o curso, e as pessoas apareciam. E a gente ia fechando por telefone, por e-mail, Legal. né? Ia um por um. E eu fazia isso no meu também. Legal. Antes de eu fazer o meu curso, eu comecei a aproveitar a audiência do meu blog para vender umas aulas particulares ali. Intuitivamente, sem saber dos conceitos que existem hoje, eu já coletava newsletter no meu blog. Então eu tinha uma área para as pessoas se cadastrarem para receber notícias do próprio blog. Então eu tinha uma base, hoje o pessoal chama isso de lista. Na época não existia o conceito de lista, mas eu tinha umas 1000 pessoas ali Uau. que já eram inscritas no meu blog de forma totalmente orgânica para receber as atualizações do blog. Então quando foi o momento de vender alguma coisa ali, já chegou nessas pessoas logo de cara, né? E eu comecei vendendo pacote de aula particular, depois eu comecei a juntar as pessoas em uma turma. Então, ó, vai começar uma turma em março. Ficava ali fevereiro inteiro divulgando o início dessa turma. Aí, como eu já estava trabalhando na empresa de energia solar e me desenvolvendo melhor tecnicamente ali, eu fazia anúncios ali de Google AdWords, né? Legal. Não tinha os anúncios do Facebook ainda, era só do Google AdWords. Então, eu também fazia um pouco de E anúncio. você que fazia tudo. Eu que fazia tudo. E ali, algumas coisas eu fui intuindo. Por exemplo, eu vi que quando faltava uma semana para a turma começar, eu colocava escrito ali últimas vagas. Vendia mais, né? Então, ó, gatilho mental da escassez. A Sem gente vai, perceber, tava na sem estratégia perceber, ali já. a gente vai descobrindo ali. Aí eu percebia que muita gente preenchia o formulário de interesse, mas não pagava. Mas quando eu entrava em contato com elas individualmente depois, faltando uma semana e colocando a escassez, elas compravam. Então, trabalhar a base, trabalhar a audiência, geração de leads. Eu não sabia o que era uma lead, mas eu trabalhava as leads. Eu não sabia que era um gatilho da escassez, mas trabalhava a escassez. Perfeito. Isso foi o começo de tudo. Isso foi a minha escola para aprender a fazer isso Como que eu fazer. faço hoje.
Aí Legal. respondendo a pergunta, como que foi a transição? Isso. A transição foi quando começou esse boom de marketing digital no Brasil, em 2013, o pessoal Aham. começou a fazer lançamentos. Eu fui um dos primeiros a aprender sobre isso e eu apliquei no meu próprio, na escola de japonês. Aí eu tive um boom de vendas. Aí eu tive um estouro de vendas que financeiramente não fazia mais sentido continuar trabalhando em paralelo nessa empresa. E aí eu fiz a troca. Só Legal. que, como isso deu super certo, eu continuei trabalhando nessa empresa, só que como um terceirizado, um prestador de serviço, e fiz 3 lançamentos muito grandes para eles também, Uau! Pelo conhecimento, você acabou ficando ali pelo como pelo conhecimento. conhecimento Porque que aí eu você trouxe adquiriu. uma metodologia nova, falei: olha, eu apliquei isso aqui, vendeu pra caramba, e eu acho que para os cursos que vocês têm, fazendo alguns ajustes, montando um pacote novo aqui, eu acho que dá certo. Dá pra fazer. E aí, final de 2014, começo de 2015, a gente explodiu de vendas de curso de formação de energia solar também, Uau! né? Aonde hoje o pessoal chama de estrategista digital. Eu fui um Aham. estrategista digital numa época que não existia essa Nem sabia terminologia o que ali. era, né. É, E o que é legal pra você que tá em casa, muitas vezes você nem sabe que tá usando uma estratégia e tá usando, né. Então se você tem um colega que já tá aí, tem um produto, mas não tem um negócio, porque acontece muito isso, né. No início da jornada você tem um produto, você não tem um negócio ainda. Você tinha o seu produto ali, você foi aprendendo a transformar aquilo em negócio. Então pra você que tá em casa, viu que alguém tem um produto ali e ainda não tá com o negócio formado, fica aqui ou compartilha esse link, né, o link desse vídeo com esse colega, com essa pessoa, que a gente vai ter muita dica aqui com o Luiz. Você já viu que desde o início da jornada dele, ele já praticava estratégias que ele ainda nem sabia o nome dela, mas ele já estava praticando. E isso é muito importante, porque acontece no nosso dia a dia. Às vezes a gente está fazendo algo ali que a gente nem sabe que tem um nome específico para aquilo. Tem uma estratégia, tem um processo muitas vezes, né? Lógico que naquela época nem se falava, né, de o lead, nem sabia o que era lead, né, era um cliente, né. Hoje é hoje, por diferente. exemplo, hoje é consolidado o conceito de copywriting. Sim, Mas, voltando lá atrás, é aquela coisa, se eu escrever primeiro o benefício que ele tem e depois as características do produto, isso é copy. Mas a exatamente. gente fazia lá atrás porque ia testando A e vendo o que formato. funcionava melhor. E aí, complementando isso que você disse agora, né? Muita gente tem um negócio, vende alguma coisa e às vezes tem um produto muito bom, mas o que falta é aprender a fazer marketing. Eu acho que o que Perfeito, muda a vida de qualquer pessoa que quer ter um negócio é ele aprender a fazer marketing. perfeito. Aprender mesmo, ir Hum. atrás, fazer curso, ler livro, conversar com pessoas que sabem e colocar, às vezes, não vou dizer mais, mas talvez tanta energia que ele coloca para criar um produto bom, colocar energia no marketing. Perfeito. Um marketing bom com um produto ruim vende, não vende no longo prazo. Em algum momento dá problema, em algum momento isso não Sim, perpetua, mas um marketing bom com produto ruim vende. total. Um produto bom com marketing ruim vende muito devagar, vende pouco e vende muito aquém do potencial. O produto se vende sozinho até certo ponto. Bom, aproveitar que a gente está falando sobre estratégia e tudo mais, vamos falar um pouquinho do que a gente estava falando lá no começo, né? Antes da gente começar a gravação, a gente já estava engatando num assunto aqui, né? E a gente falou sobre oferta. Eu acho que isso é importante para quem está em casa, entender um pouquinho de como fazer a sua oferta hoje no mercado. Porque a gente sabe que a consciência das pessoas que estão comprando, elas estão mais elevadas. E também tem o produto ser um produto, né, de verdade, um produto com autenticidade, que entrega de verdade. Conta um pouquinho para quem está em casa como que você costuma olhar para essas ofertas com carinho, qual que é a estratégia que normalmente você utiliza para fazer essa divulgação, porque aqui é ouro, para quem está em casa agora vai receber um Uhum. ouro seu. Você falou que as pessoas estão mais conscientes hoje. Uma coisa que eu começo a pensar sempre e que para mim é muito importante é conhecer bem o conceito dos níveis de consciência. Perfeito. Níveis de consciências é um espectro onde do lado de cá tá as pessoas nada conscientes e aqui as pessoas totalmente conscientes. Totalmente conscientes do quê? Do produto. Uhum. Nada conscientes do quê? Do problema ou do desejo que ela tem. Perfeito. Então, o primeiro ponto é definir que em etapa desse nível de consciência aquela pessoa para a qual você vai vender um produto está. Por exemplo, existem as pessoas que nem têm consciência do problema ou do desejo. Uhum. Voltando um pouco, todo produto ou serviço só faz duas coisas. Ou ele resolve um problema ou ele satisfaz um desejo, né? Perfeito. Você só compra alguma coisa se você quer resolver um problema seu ou se você deseja alguma coisa, né? Então todo produto é isso. Só que num estágio lá atrás,
Existem pessoas que não sabem que tem aquele problema. Isso é muito visto saúde, por exemplo. Às vezes eu tô com uma doença e eu não sei que eu tô, né? Perfeito, é. Não sei que eu tô. Exato. Ou eu tô com uma dor, ou seja, eu tenho consciência que tem um problema, mas eu não tenho consciência de o que é esse problema, o que vai Quem resolver buscar. ele, o que fazer, né? Então, níveis de consciência é isso. E vale para desejo também. Existem desejos que todos nós temos, mas nós não estamos conscientes dele. Uhum. A hora que aparecer um estímulo, nós vamos lembrar que nós temos esse desejo. Ou vamos passar a ter esse desejo com mais consciência. Por exemplo, um exemplo aleatório aqui. Eu não tá nos meus planos, não tô pensando nisso, não tá no meu radar, sei lá, fazer uma viagem para a Grécia. Mas se aparecer um anúncio legal mostrando coisas muito legais da Grécia, isso pode despertar em mim esse desejo. Eu posso ter uma Perfeito. predisposição a isso. Mas talvez de um outro país eu nem teria predisposição, então não adianta. Sim. Isso é níveis de consciência. Nos pontos mais à frente de nível de consciência, existem pessoas que têm total consciência do problema que querem resolver ou do desejo que elas têm, e o próximo passo é encontrar o produto ou serviço que elas vão comprar. E existem as pessoas que já conhecem o produto e serviço e o que falta para elas consumirem aquilo, às vezes é um pequeno estímulo. Uhum. Às vezes é uma oferta diferenciada, uma janela de abertura, é um pitaco ali para ir. Empurrãozinho. Então tudo começa em saber qual é o nível de consciência do público que você vai conversar naquela campanha de marketing. Perfeito. Por exemplo, eu tenho meu curso de japonês, né, minha escola de japonês. Às vezes, eu faço campanhas voltadas para pessoas que têm uma predisposição a aprender o idioma, mas elas não estão procurando uma escola, não estão procurando material, e elas nem têm tanta consciência sobre valer ou não a pena aprender isso. Uhum. Mas aí eu faço uma campanha chamando ela para educar ela sobre as oportunidades que tem ao aprender esse idioma. Ela já tem uma predisposição. Talvez tenha alguém aqui que não tem essa predisposição e não importe o que eu fale para ele, ele não vai querer. Vai mudar. Mas tem gente que tem aquele, um dia, quem sabe eu gostaria, porque eu gosto, né? Eu gosto dos desenhos japoneses, gosto de videogame, seria legal. Se eu apareço para ele e não ensino nada de japonês, mas eu mostro o que ele pode conquistar na vida dele com esse conhecimento, Perfeito. aumenta esse desejo e ele avança nessa escala de nível de consciência. Uhum. Já existem outras pessoas, que foi aí que surgiu, por exemplo, o lançamento passariano, que é uma coisa que fiquei relativamente conhecida no mercado. Sim. Existem pessoas que já estão decididas a um dia fazer um curso de japonês ou de inglês e já me conhecem. Uhum. E já estão compradas, só não passaram o cartão. Estão compradas no sentido de confio, gosto. Sei lá, carro, eu sou comprado com a Honda. Não vou comprar Pronto. amanhã, nem na semana que vem, mas na hora que eu vou comprar, a hora que Vai aparecer ser a um Honda. modelo legal, eu vou comprar. Tô comprado, né? Perfeito. Quando nós estamos na internet produzindo conteúdo, ajudando as pessoas com o nosso conteúdo, se relacionando com a audiência e fazendo outros lançamentos também, onde nós pegamos pessoas de um nível menor de consciência e jogamos para um nível maior, nós vamos acumulando uma pressão de pessoas que estão num nível alto de consciência sobre o nosso produto. Perfeito. E aí, a hora que eu fizer uma campanha direcionada para essa pessoa, ela vai comprar. Que é diferente da campanha voltada para aquela que está lá atrás. Perfeito. Né? Uma analogia para isso, eu dei o exemplo da Honda, do carro, né? Imagina você entrar numa concessionária de carro, que você gosta, inclusive, sei lá, vou lá na Honda, né? Gosto dos carros. Imagina se o vendedor me aborda ali e na abordagem dele ele começa a explicar para mim quais são as vantagens de ter um carro. Tá certo, existem vantagens de ter um carro, Sim. faz sentido, mas para mim que já estou entrando na Eu concessionária, já sei disso. vai me desvender se ele falar isso. Sim. E tem campanhas de marketing para produtos digitais que acabam fazendo isso. A pessoa ela já sabe que ela precisa aprender inglês, ela já tentou antes e não conseguiu, ela tem vontade, ela até já conhece o produto. Aí ela cai num lançamento, cai num vídeo de vendas e tá lá falando, sabia que pessoas que sabem inglês ganham até 33% a mais e não sei o quê? Poxa vida, não conecta com essa pessoa. E é o grau, na verdade, que eu falei agora, né? Quanto mais, o público ele tá mais, né? Ele tem uma visão melhor agora do que é o marketing, do que é uma promessa, do que é um pitch de vendas, né? E aí isso também, é como você falou, pode, na verdade, desengajar o público, não tem como, isso é Sim. importante, né? Então é você saber que campanha você vai escrever para
qual nível de consciência que o público tá. E Legal. você pode escrever campanhas diferentes em momentos diferentes para aquele público. Perfeito. Então eu tenho campanha para o público que eu preciso explicar as vantagens de ter um carro, Perfeito. transportando para o meu nicho, né? E eu Uhum. tenho campanhas voltado para aquele que já quer, já tá decidido. Já tá pronto. Então não é isso que para quem tá em casa é muito importante. Não adianta você criar um anúncio só. Precisa de vários anúncios para vários níveis de consciência, né? Isso é importante. Só vou fazer um rasgo aqui, aproveitar, Luiz, que a gente falou sobre o lançamento passariano, né? E eu sei que muita gente em casa não sabe o que é isso. Não tem nem consciência do que pode ser. Sabe que existe, mas não sabe como. Você consegue explicar um pouquinho para quem tá em casa o que é um lançamento passariano? Consigo. É uma modalidade de lançamento, primordialmente para produtos digitais, mas pode ser usado para mentoria, consultoria e coisas do tipo, onde ela conversa com o público mais consciente desse espectro de consciência. Então, o que acontece? Você faz lançamentos clássicos, lançamentos tradicionais, campanhas de evento. Você atrai um grande número de pessoas. Desse grande número de pessoas que chegam para essa campanha, uma parte menor comparece e uma parte menor ainda compra. Legal. Toda venda acontece para as minorias, né? Sabemos disso. A Perfeito. gente gera lá 10 mil cadastros e 150 pessoas compram. Uhum. Nisso nós temos 9 mil e sei lá quantas pessoas que não compraram, mas elas viram a tua cara, elas viram tuas aulas, viram seus vídeos, ficaram sabendo que você tem uma oferta e elas não precisam passar por todo esse processo de novo. Se passar por esse processo de novo, você corre um sério risco de até perder essa pessoa. Não porque ela não vai gostar, mas porque ela nem vai assistir algo que ela já sabe, algo que ela já Perfeito. viu. Então, o lançamento passariano surgiu, na verdade, ele surgiu por acidente, em 2018, né? Uhum. Onde eu tinha um período de tempo muito curto para fazer um lançamento que eu iria fazer de qualquer jeito. Aham. Eu tive que antecipar ele, então eu enxuguei o processo, eu enxuguei algumas etapas e montei essa campanha falando, olha, eu não vou ficar explicando para que serve aprender japonês, não vou te convencer que aprender japonês pode ser útil para tua vida, eu vou falar com quem já sabe disso. Perfeito. Eu vou falar com quem até sabe quem eu sou e vou abrir uma janela de oportunidade de compras para essa pessoa. E aí explodiu de vendas. Perfeito. Foi assim, na época explodiu demais. E aí tem uma premissa que eu sigo, que eu aprendi há muito tempo, é: quando você encontrar algo que dá muito certo, repete isso o mais rápido possível. E aí eu já repeti de novo e fiquei o ano inteiro fazendo lançamento assim. Que E legal. aí foi uma coisa que eu participava de grupos de mastermind, né, de empreendedores digitais. Participava de alguns grupos e nomes famosos dessa área participavam lá Sim. e começaram a replicar, começaram a fazer. O Mário Vergara, o termo passariano foi o Mário Vergara que deu. Né? O Mário Legal. Vergara é professor de inglês, um dos primeiros a ensinar inglês na internet. Aham. Né? Não fui nem eu que batizei esse lançamento, foi a galera que começou a chamar assim de Aham. passariano. Né? E pegou. Pegou. E até hoje funciona. Funciona. Até hoje o pessoal usa, até hoje você vê grandes nomes do mercado de produtos digitais colocando um passariano no calendário anual de ações deles. Na hora de fazer o Perfeito. planejamento anual, olha, janeiro vamos fazer um lançamento com evento assim e tal. Aí começo de fevereiro entra um passariano. Passariano. Né? E é legal porque também diminui um pouco ali o custo, né, do lead também, né? Drástica. O custo por lead não. O custo por lead ele é maior Aham. porque você está trazendo pessoas já conscientes. Porque veja bem, as pessoas estão se tornando suas leads para receber uma oferta, não para ter alguma coisa gratuita, Perfeito. não para ter aulas gratuitas. Eles estão entrando literalmente, eu estou falando, eu vou vender para você, se cadastra aqui. É isso. Perfeito. Então o custo é maior. Mas a conversão dessas pessoas também é drasticamente maior. Legal. Porque eles entraram lá para isso. Uhum. Não tem aquele efeito do entrei aqui para ter aulas gratuitas e agora está me vendendo. Aham. Não, entrei aqui porque é uma oferta e aí uma porcentagem muito maior de pessoas compra. Hoje, da lista de pessoas que se cadastram e vira leads para um lançamento passariano, a gente converte de 10 a 25%. Uau. Depende do nicho, depende da escala ali. Mas o custo por lead também é maior. É maior. E o volume disso, né? Porque por que não faz só passariano a vida inteira? Porque
o volume de pessoas que você consegue colocar ali, ele é limitado pelo tamanho da tua base de pessoas conscientes. Perfeito. Então precisa fazer outras ações para aumentar e retroalimentar essa base. Perfeito. O ROI, ele acaba sendo maior, né? Até Ele é daí maior. nesse lugar. É. Que Aí o que é vantajoso, né? Aham. Você disse, o custo por lead é menor. A maior vantagem é que dá pouco trabalho depois que você sabe fazer. Para Perfeito. quem é uma agência, por exemplo, para quem que é um lançador, eles dizem que é o lançamento favorito dos experts. Porque o especialista não precisa fazer quase nada. Não precisa gravar vídeo novo. Grava alguns videozinhos ali, mas não tem que fazer uma Não é live, trabalhoso. uma série de lives. Não é trabalhoso nesse Porque não aspecto. precisa ficar criando aquela consciência do zero, né? Já tem uma consciência, o nível de consciência está bem elevado. Isso é muito bom. E aproveitando, Luiz, quem tá em casa entender um pouquinho aí do Passariana, aposto que vocês vão querer saber mais. Já vai ter o Instagram aqui do Luiz na bio. Aproveita já na descrição, na verdade, desse vídeo. Aproveita e segue o Luiz, porque lá vai ter muita dica. O Instagram dele, ele tem algumas dicas já que ele traz durante, né, aí o dia a dia. Mas o ouro tá no YouTube. O ouro tá no O YouTube? YouTube é vídeo quase todo dia sobre Então, isso. gente, já Então o pegou. ouro tá no YouTube. Pegaram aqui que a gente vai colocar o canal dele aqui embaixo para vocês também, porque de fato, então a gente já sabe da onde a gente vai extrair tanto ouro aqui, né, Luiz? Isso é muito bom. Luiz, aproveitando aqui que a gente falou um pouquinho também, né, sobre estratégia, como que você faz lançamentos, como que você começou a sua trajetória, e a gente falou muito sobre o japonês online. Queria que você explicasse para quem está em casa o que é o japonês online, né? O que a sua empresa faz, qual é o seu método, explicar um pouquinho para quem está em casa entender, né, como que funciona hoje esse método de ensino. Então lá atrás eu comecei ensinando japonês, que é um idioma que eu comecei a estudar quando eu tinha de 15 para 16 anos, né? Aham. Comecei a dar aula por acaso, porque uma escola lá da minha cidade estava precisando de professor e não tinha nenhum, e me acharam pelo Orkut. Uau! O pessoal mais velho lembra do Orkut aí. Sim. Me acharam pelo Orkut porque eu dava dicas numa comunidade, eu ajudava o pessoal ali. Aí uma mulher entrou em contato, eu sou daqui da escola tal. Que Você quer vir legal. fazer um teste, né? Fui lá, fiz um teste, comecei a trabalhar lá. Foi assim que eu comecei a dar aulas, né? Aí fui pra internet, igual contei aqui no começo. E à medida que eu ia repetindo o processo de montar turmas, eu fui estruturando isso em um método, né? Uhum. E olha só, isso é muito bom para quem quer começar um produto digital. Eu não comecei criando um produto, eu comecei dando aulas online para turmas. Tá. Só que quando você dá aula online para turmas, acontece duas coisas. Você tem que produzir material para essa turma e Uhum. você pode gravar essas aulas. No segundo ciclo, na segunda turma, eu já tenho material produzido, é mais fácil e mais Perfeito. rápido. Numa terceira, eu posso já oferecer as aulas gravadas, eu tenho o material pronto e eu posso ainda entrar ao vivo só para tirar dúvidas, ou só para fazer aquele aspecto mais humano da coisa. Aham. E foi assim que eu fui construindo o produto em si. Eu não Legal. comecei pensando no produto, eu comecei pensando no serviço. Perfeito. Aí, à medida que os ativos vão sendo criados, aquilo vai virando o produto. Aí eu fui atrás de plataforma, né? Em que plataforma podemos colocar essa aula, como que o aluno faz login e senha e tudo mais. E assim cresceu. Com esse nome que nós temos hoje, Programa Japonês Online, nós começamos em 2014, tá? Então eu comecei a dar aulas em 2010, online. Aí tive um período com essas turmas. 2013 eu dei uma crescida nessas turmas, aí eu já fazia algumas campanhas de marketing mais fortes, aí eu falei, eu vou transformar num produto mesmo. Aí nasceu o nome que a empresa tem hoje, que é Programa Japonês Online. Em resumo, o que que é isso? É um curso de japonês do zero ao avançado. Legal. E aí lá dentro ele tem todas as aulas, ele tem plantões de dúvidas com professores, com equipe, tem encontros de conversação e tem suporte ao aluno. Então, tem todo o material e todos os recursos que ele precisa ali para aprender o idioma. Que legal. Em paralelo a isso, eu tenho 2 serviços que eu faço também muito legais, que é a viagem ao Japão, todos os anos com os alunos. Uau. Eu chamo de Experiência Tóquio. E a gente fez essa primeira viagem em 2016. E nessa de 2025 agora, tem quase 50 pessoas embarcando. Que bacana. Aí você faz a imersão com essa galera que fez o curso aí durante o ano com vocês. Independente de quando ele virou aluno, né? É o sonho de todos os alunos praticamente conhecer. Aham. Ao mesmo tempo, é uma viagem que exige certo planejamento, né? Tanto Sim. financeiro quanto de tempo. Então a Exato. gente abre a inscrição para participar. Tem gente que virou aluno meu em 2016 e tá indo agora, sabe? Ah, A legal. gente abre para todo mundo Bacana. e aí, né,
aproximadamente 13, 14 dias lá de Uau. imersão e turismo. E 50 pessoas é bastante gente. Tá dando 50 pessoas somando os 5 da equipe que vão junto. Então tem Bastante. 45 alunos e 5 do Uau. time que estão indo. E você que faz aí a gestão desse grupo lá. Nós que fazemos tudo. toda a Fazemos questão. todos os passeios lá. Que É um bacana. passeio, assim, o meu público, ele é majoritariamente jovem ou com espírito jovem. Tem os quarentão lá, mas Espírito tá. mas gosta de ver desenho japonês na TV. Que O legal. espírito dele é jovem. Então a gente anda muito a pé. A gente anda primordialmente de transporte público, Que né? legal. Então é bem legal. Nossa, e deixa eu te fazer uma pergunta, Luiz. Porque você começou ali dando aula sozinho, né? Quando que você conseguiu expandir e falar, olha, não dá para fazer tudo sozinho, porque no começo você fazia tráfego, que na época, né, não era conhecido como tráfego, mas era mais uma divulgação. A gravação das aulas, na verdade, a própria aula em si, né? Quando que você falou, olha, não dá mais para eu ficar sozinho, eu preciso de uma equipe aqui comigo? Isso pra mim é muito simples, na verdade. Eu nunca penso em tenho que ter uma equipe. Eu tenho que ter uma pessoa, tá? Eu tenho que ter, independente do tamanho da empresa, você sempre precisa de uma próxima pessoa. Claro que em alguns casos você já pensa, não, precisa de 4 pessoas, mas vamos voltar lá pro mundo de negócios menores, né? Alguma tarefa operacional que está tomando muito do meu tempo e está me impedindo de fazer alguma coisa estratégica, é a hora de colocar alguém para fazer essa tarefa operacional. Perfeito. Simples assim. Quando eu me peguei passando a maior parte do meu dia respondendo dúvidas de alunos por e-mail, e isso tirava o meu tempo de vamos criar uma campanha nova, vamos melhorar o produto e tudo mais, bom, então preciso de alguém para atuar no suporte aqui aos alunos. E até hoje é assim. A hora que o operacional de alguma coisa está tomando tempo de forma significativa e está impedindo de fazer outras coisas, é hora de colocar alguém Colocar ali. alguém. Legal. Porque hoje o mundo é assim mesmo, né? Se você, principalmente a gente que tá no dia a dia, o operacional ele toma tempo da gente, né? Se ele tá roubando o seu tempo da criatividade, pera, né? Tem alguma coisa aqui que você precisa rever. Exato. E sempre vai precisar de alguém, normalmente. Ou se não, nem pra equipe, no mínimo um terceiro, né? Uma agência, alguém que você possa contratar para te ajudar no dia a dia. E isso é muito importante. E Luiz, aproveitando aqui, né, ainda sobre o nosso método aí, né, o programa japonês online. Essa galera que vai com você lá pro Japão, voltando, você dá sequência em algum tipo de treinamento com eles? Como que é o pós dessa viagem? Então, o que acontece é o seguinte, essa viagem, como ela exige muito planejamento por parte do viajante, a gente abre para pessoas de todos os níveis. Então tem gente que se tornou aluno no mês X e no mês seguinte veio a janela de abertura para viagem e ele vai. Já vai. Então ele não está em um nível tão alto do idioma. Aham. Ao mesmo tempo tem gente que foi meu aluno em 2016 e está indo Que tá indo agora. agora. Então essa viagem nós fazemos de forma bem heterogênea do ponto de Aham. vista de nível do idioma, né? Não tem essa limitação. Perfeito. É uma viagem muito turística, tem oportunidade deles praticarem o idioma também, mas a nossa equipe está lá para dar suporte e ajudar. Uau. O que eu tenho como segundo passo, que algumas pessoas que vão nessa viagem acabam optando, é o programa de intercâmbio. Uhum. Que aí, no mundo do marketing digital, o pessoal tem o jargão do high ticket, né? É, O meu high ticket é um programa de é o intercâmbio. programa. Tá. O que é o programa de intercâmbio? É quem quer morar lá estudando. Legal. E aí eu presto esse serviço também, né? A gente tem um serviço de assessoria, de acompanhamento, direciona ele para uma escola no Japão, faz todo o processo da documentação dele. E aí tem gente que vai nessa viagem que migra para o intercâmbio depois, né? Aham. Porque na programação dessa viagem nós visitamos escolas que nós temos parceria. E a escola, também com interesse em ter intercambistas, dá uma aula de demonstração, né? Deixa os alunos visitarem a escola. Então, algumas pessoas ali ficam encantadas, querem voltar. E tem gente que vai na viagem mais de uma vez. Nessa turma de 45 alunos e Aham. 50 no total, tem 4 pessoas que é a segunda viagem que eles estão fazendo com a Uau. gente. Tem gente que foi em 2023, tem gente que foi em 2024 e tá indo de novo já no ano seguinte, Que né? bacana. Se não me engano, não lembro se é 2023 ou 24, mas tem uma mãe e filha que tá indo de novo. Tá indo. Foi a mãe e filha e a mãe e filha estão indo de novo. Que massa! E o legal de que você tá trazendo aqui é uma esteira de produtos que tem serviços nela, né? É. E hoje em dia as pessoas têm uma dificuldade de falar, né? Tem uma esteira de produtos. Na verdade, precisa ter, né? Sempre uma dor sanada, ela vai ter uma outra dor criada. Sempre assim, né? É a realidade, né?
E você, nesse momento, né, que você olhando para essa esteira, que a gente tem o curso, a gente tem a viagem, que é essa experiência incrível, tem o intercâmbio. Isso você tem desde o início, que você lançou o curso ou não? Essa esteira de produtos, ela foi surgindo conforme você foi vendo a necessidade mesmo do Não, foi público? surgindo. Foi É surgindo. gradativo. Não dá pra pensar em tudo logo de cara. Tem que começar. Perfeito, Você dá o primeiro passo e aí surge. É o que perfeito. você falou. Você tem um produto que resolve uma dor. Nisso surge outra. Só que você só vai ver essa outra depois de ter feito a primeira. É muito difícil alguém que cria um negócio ter a visão completa do Perfeito. que aquilo vai ser. É muito raro mesmo. Tem que dar. Começa com o curso lá. Curso. Depois a gente tem ideia, a gente fica ligado do que pode ser feito depois. A primeira viagem, para você ter uma ideia, foi de graça para os alunos. Eles só pagaram passagem e a hospedagem Uau. deles, porque era o MVP. Aham. Foi acho que 14 pessoas. Bastante, bastante. Foi bastante. Que Mas legal. assim, veio a ideia. Poxa, um monte de gente fala que um dia quer ir pro Japão. Eu já fui, eu sei como faz para ir. Vamos juntar um grupo aqui, formulário de interesse. Aí aquela coisa, 70 pessoas preenchem o formulário, na prática 14 foram. Foram. E foi, e deu Que certo. bacana. Aí você tira foto, faz vídeo, aí no segundo já tem um monte que quer ir. Já né? tá todo mundo ligado ali. E Exato. para quem tá em casa, dá uma dica de, poxa, tá, lancei meu primeiro produto. Qual é o melhor formato ou o que você indica para a pessoa ficar ligada na criação de esteira de produto mesmo? Feedback, pós-venda, onde você acha que é importante a pessoa estar ligada? Mercado? Porque a gente sabe que realmente você não consegue pensar numa escala ali ou numa esteira de produtos no lançamento do produto Abre Carteira. Mas a gente sabe que com o decorrer a gente vai entendendo as necessidades. Como que você indica a galera que está em casa a fazer? Bom, eu vou ter que olhar, sei lá, os feedbacks dos meus alunos. Eu vou ter que atender 1 a 1, vou ter que colocar alguém no pós-venda, ou vou ter que leitura de mercado. O que que você mais indica? Eu penso o seguinte, ó, primeira coisa, é não pensar só em esteira de produto, mas pensar também no conceito de prateleira de produtos. Perfeito. Tá? Porque a esteira, ela tem essa ideia de continuidade, primeiro um para depois outro, e isso faz sentido. Mas existe também o conceito de prateleira, que é você pega um, Perfeito. independente de você ter consumido aquilo ou não, você pode pegar outro. Uhum. Então eu tenho essa viagem de imersão, e é o que eu falei, tem gente que comprou o curso e acabou de comprar, nem deu tempo de estudar e ele pega a viagem, porque faz Legal. sentido. Assim como tem gente que vai para o intercâmbio e não fez a viagem. Uhum. E qual que é a diferença de pensar numa esteira e numa prateleira? Primeiro, entender que tem pessoas que vão comprar um passo à frente sem necessariamente ter consumido o passo anterior. Só que ele só vai conseguir fazer isso de uma forma, se ele souber que isso existe. Perfeito. Então tem que ser apresentado desde o começo. Uhum. Tem uma coisa que eu faço, quando o aluno compra o meu curso, a gente manda pro WhatsApp dele, é uma coisa que eu vejo que pouco infoprodutor faz. Nós mandamos para ele por WhatsApp um material em PDF chamado Manual de Boas-Vindas. Legal. O Manual de Boas-Vindas faz o papel de manual de boas-vindas, que é bem-vindo, é um prazer ter você aqui como nossos alunos, o endereço do portal é esse, se você precisar de ajuda, esse é o número de WhatsApp para você chamar, tem isso. Só que ele também apresenta toda essa esteira ou prateleira. Entendi. Então ele acabou de comprar o curso, ele já sabe que existe o intercâmbio, mas ele não sabe que existe o intercâmbio no sentido que eu já estou vendendo para ele. Eu estou apresentando, mostrando que existe. Pode ser que daqui 4 anos e meio Ele isso faça sentido para ele e ele vai atrás, mas eu já trabalhou elevei consciência. o nível de consciência naquele momento. Então eu apresento para ele. É importante seus clientes saberem tudo que você tem. Porque às vezes, eu vendi um produto Abre Carteira de R$50 para ensinar alguma coisa. Mas existe um perfil de público ali, às vezes existe o dono de uma empresa, saindo um pouco do meu nicho, né? Mas às vezes existe o dono de uma empresa, alguma coisa, ele nem compraria o de R$50, mas ele compraria a implementação de 20 mil. Uhum. Ou o treinamento pro time dele Total. de 8 mil em company. Né? Só que se você esconder isso, deixando só para quem comprou o produto digital ali, você não chega nessa pessoa. Perfeito. Porque nem tudo é venda direta, né? Imagina se você for vender a passagem executiva do avião só depois que a pessoa comprou a econômica. Comprei a econômica e agora eu vejo que existe a executiva. Perfeito. Fazem isso. É o Aham. upsell.
Mas a executiva tá disponível de cara lá, porque tem gente que vai direto na executiva, Perfeito. né? Você pode usar outro produto de upsell daí, né? Nessa Também, estratégia, né? Se for o caso. exatamente. E é legal, porque é o que você falou, nem tudo ali a gente tá falando sobre venda direta, a gente tá falando sobre uma elevação de consciência mesmo. E isso que você trouxe, ele é perfeito. Então tem um manual, entrei, comprei. Eu sei tudo que tá na minha prateleira, que eu acho que foi um ótimo exemplo aqui. Porque a gente tá parado no tempo mesmo, falando muito sobre esteira de produtos. Sobre até o que era lá no passado, quando a gente falava de curso de línguas, né? Tem que ser, obviamente, o básico, intermediário e avançado. Só que não é só isso, uma prestação de serviço, né? Ela tem outra, como você trouxe aqui, experiências, intercâmbio e outras prestações de serviço que vocês podem fornecer. E isso é incrível. O que eu vejo que a gente está no momento, né, de mercado é que a gente precisa vender mais, mas o vender com verdade, que é de novo, né, a gente cai nisso. Então, um ponto que você trouxe aqui, eu queria deixar o recado para quem está em casa, é, gente, divulguem, falem sobre o seu produto, mas tem a forma certa de falar, né, Luiz? Tem a forma certa de você anunciar o que você tem dentro da sua casa aí, da sua empresa, do seu negócio, é importante. Pra gente ir pro finalzinho aí, Luiz, que a gente já tá acabando, o pessoal aqui em casa vai ficar com gostinho de quero mais, que é muita coisa. Eu queria que você deixasse algum recado que só, poxa, o mercado hoje ele tá assim, e não quero sair da Eduz hoje sem deixar esse recado pra galera que tá em casa. Tem alguma coisa que você fala, olha, eu preciso deixar pra essa galera. Tem. Manda aí. Existe uma coisa que nunca mudou no mercado, independente de qualquer onda que existiu nele. Lançamento funcionando muito bem, perpétuo, lançamento pago, tem um monte de estratégia por aí, mas existe uma coisa que nunca mudou e não existe perspectiva de que isso mude. E que isso está presente nos maiores players do mercado que duram, que perpetuam, pessoas que estão há 10 anos aí fazendo. Eu tô há mais de 10 anos vendendo esse curso de japonês e tem uma coisa que é incomum em quem dura no mercado. Estratégias vêm, estratégias vão. Existem períodos que nós crescemos, períodos que diminuímos, existem vales e picos. Tem até um livro muito bom chamado Vales e Picos que fala disso. Nenhuma empresa cresce para sempre. Em algum momento tem uma queda ou uma estagnação, isso é Perfeito. normal. Mas existe uma coisa que no mercado de produtor de informação nunca mudou: produzir conteúdo de valor. Perfeito. Produzir conteúdo de valor. E sem. Aí é uma coisa que eu levo para mim. Sem colocar muita ciência nisso, do ponto de vista, eu vou ensinar de forma tudo bagunçado porque o organizado tá no meu curso. Eu vou ensinar só o comecinho porque o avançado ele tem que pagar. Não, ensine tudo. Primeiro, você nunca vai conseguir ensinar tudo. Sim. Mas ensine assim, pensando, eu estou gravando esse vídeo para gerar valor para a pessoa, através do que eu ensino, através da minha comunicação. Se você fizer isso com frequência e com regularidade e com certo volume, você vai criar uma massa de pessoas no longo prazo que sempre vão estar disponíveis para comprar de você, independente da estratégia que você estiver usando de vendas. Sim, algumas estratégias de vendas vão vender um pouco mais em determinado momento, outras um pouco menos. Estratégias de vendas vão deixar de funcionar em algum momento porque o mercado muda. Sim. Mas enquanto você tiver uma massa de pessoas que são gratas a você, porque você ajudou elas de forma genuína, você ensinou para elas de forma genuína, em algum ponto elas compram alguma coisa de você. Isso volta para você. E mesmo que ela não compre, ela recomenda você para outra, ela indica você para outra. Total. E isso volta para você. Então é uma construção de ativo. Essa construção de audiência com base em conteúdo de valor. Verdade. E eu bato nessa tecla, conteúdo de valor mesmo, não é a diquinha. A diquinha tem seu papel para chamar atenção, alguma coisa, mas é o ensinar mesmo. Tá ali ensinando. Perfeito. E é legal que você trouxe aqui, que a gente fala um pouco sobre constância, né? Ensinar algo de valor com constância, constância gera audiência, a audiência gera consciência, né? E eu acho que é isso aí que a gente precisa cada vez mais falar sobre, né? É produto de valor, é produto também com propósito, é fazer o que você quer de fato, né? Pra dar uma ideia, desculpa Propósito. interromper, Imagina. mas eu tenho uma série de conteúdo que eu gravei uns 5 anos atrás no YouTube que chama Primeiras Frases em Japonês. Aham. É praticamente um curso. Ele tem 50 aulas. Uau. Tem 50 vídeos, tá totalmente gratuito no YouTube como playlist. Uau. Primeiro que eu já perdi as contas de quantas pessoas que compram o curso e na pesquisa que tem quando eles viram alunos, falam, eu comecei pelo Primeiras Frases em Japonês.
Mas olha o que acontece. Há um mês atrás, mais ou menos, eu tava num Airbnb em São Paulo, que eu fui me hospedar, e eu tava no corredor comum ali e tinha um rapaz que trabalha no prédio. Aham. Não sei se era zelador, alguma coisa do tipo. Ele me viu assim. Primeiro ele perguntou: você é o André Santi? André Santi é um comediante. Aí eu falei: não sou o André Santi, mas sei quem é. Compreensível você confundir. Tudo Ele bem. também tem cabelo preto, é baixinho, tudo mais. Aí ele: não, você dá aula de japonês no YouTube. Olha. Eu vi as primeiras frases em japonês até a aula 34. Ele falou: Caraca, tô na aula 34. que legal. Ele não era cliente ainda, mas eu tenho certeza que se ele não for, a hora que ele estiver numa conversa de mesa e Tá. alguém perguntar pra ele ou vier esse assunto, ele vai falar de mim e vai vir um cliente. Total. É a melhor indicação, né? O E o marketing pessoal boca a tem boca. esse pensamento: eu vou ensinar com sequência, a pessoa não vai comprar de mim. Ou se vai, quanto mais você ensina, mais pessoas querem comprar de você, Perfeito. porque eles veem que você é capaz de ensinar. A qualidade do E produto, tem né? um outro efeito também, que nós gostamos de ouvir pessoas falando quando nós admiramos a pessoa, porque ela fala coisas que fazem sentido pra gente e geram valor pra gente. Total. Nós gostamos de ouvir. Então, às vezes, nós compramos curso de alguém porque nós gostamos de ouvir aquela pessoa ensinar. Às vezes até já sabemos aquilo. Ou não estamos tão interessados no pontual ali. Aham. Mas na hora de explicar aquilo, ele dá exemplos, ele abre parênteses, ele fala coisas que nos engrandece. E Perfeito. nós gostamos de consumir aquele produtor de conteúdo. Perfeito. Então, quanto mais você ensina, quanto mais você ajuda, quanto mais valor gera gratuitamente, mais isso volta para você, independente da estratégia de marketing. Perfeito. E aí a gente tá falando sobre respeito, sobre admiração, né? Quando você admira alguém, não adianta. Às vezes nem é o que ela tá falando, é o como ela tá falando que te prende, né? E isso é incrível, incrível. Bom, Luiz, a gente chegou aqui ao final, acho que com muitas dicas boas para quem tá em casa. Vou reforçar para você que tá em casa. Compartilhe esse link, compartilhe com quem você acha que precisa ouvir tudo que o Luiz trouxe. E também lembrando que o Luiz acabou de falar que tem aí 50 aulas gratuitas aí para. 50 aulas gratuitas. Poxa, tá lá no YouTube, né? Aproveita, sabe que quem quer, né, aprender japonês, Tá lá. tá lá, tá pronto. E também ele falou pra nós, e a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, que tem muita dica de ouro no Instagram e no YouTube, né? No YouTube que tem mais, né, Luiz? Eu tenho o Então, YouTube Luiz Passari, que é onde eu falo de marketing digital. legal. Então, gente, já sabe, né? E aqui nosso público, a maioria tá em busca desse assunto, né? Quer cada vez mais performar, crescer dentro desse lugar. E agora com essa nova playlist também do EduCast, com assuntos estratégicos, que vai ser direcionado para te ajudar mesmo no negócio, para você crescer de fato, tá bom? Bom, Luiz, obrigada pela sua presença aqui. Eu queria agradecer o papo, a troca. A gente pode gravar, acho que outros aí, marcar já outros pra gente continuar conversando mais. Só Ele chamar, tá tamo aí. pertinho de casa. A Bem gente tá perto. em Sorocaba, ele tá aqui há 3 horas, né? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, pertinho, dá pra gente marcar outras vezes, um papo, um café, um almoço. Agradeço muito a sua presença aqui e até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Valeu, gente, até mais. Valeu.